Graça e paz, meus amados. Ih, mas foi xoxo. Graça e paz, meus amados. Aleluia, agora melhorou. Eu confesso para vocês, estava com saudade de estar ministrando aqui a palavra de Deus neste lugar, né? Tantos pastores, tantas pastoras, aí eu estou ficando lá no cantinho quietinho, mas é bom estar compartilhando um pouco aquilo que Deus tem ministrado em nosso coração. E essa semana para mim foi uma semana que tratou muito sobre a questão de fé. E eu quero falar um pouquinho sobre fé. É impressionante porque todas as vezes que eu vou ministrar a palavra aqui, nós somos provados naquilo que vamos pregar. Ou somos provados antes ou somos provados depois, né? Então, se Deus tem uma palavra para falar sobre fé para as nossas vidas hoje, é porque com certeza também é importante que você anote, porque Ele vai falar no seu coração durante essa semana. E eu sei que Deus vai trabalhar no seu coração de forma especial. Então, se eu fosse titular essa mensagem, eu colocaria ele sobre os tipos de fé. Eu quero trabalhar para vocês sobre os tipos de fé. Mas sobre esses tipos de fé, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Tiago, por gentileza, e continuasse com a Bíblia aberta em Tiago 2, tá? Mas eu vou trabalhar só com vocês o versículo 17 e 18, apesar que eu vou falar de todo o capítulo de Tiago 2. Então a irmã Jade aí vai me ajudar bastante hoje. Obrigado, irmã Jade. Então todo o capítulo 2 eu vou trabalhar, que vocês fiquem atentos então sobre o que nós vamos trabalhar aqui hoje em nome de Jesus. Tiago 2, versículo 17 e versículo 18. Diz assim a palavra de Deus. Quem não achou, olha para o telão. Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Vamos falar uníssonos o versículo 17. Vamos lá? Vamos lá? 1, 2, 3, todos juntos? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus nos sejam multiplicadas, amém? Que essa paz possa inundar o nosso ser. Eu quero falar para você que você é bem-vindo neste lugar. Este é o lugar que você não precisa ser perfeito para estar. Você é bem-vindo, você é amado, você é recebido, amém? E nós cremos que logo o Senhor Jesus irá ministrando no nosso coração. Vamos lá então. Muitos ao ler esse capítulo 2 de Tiago, começa a fazer quem é conhecedor e gosta de ler um pouco a palavra, antes de entrar propriamente nos tipos de fé, eu quero esclarecer algumas coisas. Parece que Tiago, olha para mim, está contradizendo a palavra de Paulo. Se nós passarmos de olhos bem assim rápido na leitura, vai falar: peraí, parece que Tiago está falando uma coisa e Paulo, o apóstolo Paulo, está falando outra coisa. Lá a palavra de Deus diz, olha o que diz a palavra de Deus lá em Romanos 3, 28. Só para vocês começarem a perceber o que eu quero dizer. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Olha o que está falando. Então Tiago fala que se não tiver obras, por si a fé está morta. E Paulo fala: olha, nós somos justificados pela fé, independente das obras. Parece um pouco contraditório. Lá em Romanos também, Romanos é interessante, porque em Romanos 4, 2 e também 3, Paulo vai falar algo. Olha, Romanos 4, versículo 2 e 3. Porque Abraão foi justificado por obras, e tem que se glorificar, por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Continua. Porque diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Isso que Paulo está falando.
que Abraão, olha o que diz lá no versículo 2, voltando, foi justificado por obras, que tem que se glorificar, porém não diante de quem? De Deus. É tão interessante quando começa a falar esses versículos, porque dá essa impressão de contradição. E eu quero falar que não, Paulo e Tiago, ou Tiago e Paulo não estão se contradizendo. Então Paulo, escreva isso no seu coração. Paulo fala que a causa da salvação, que a justificação da salvação é a fé. Então nós somos salvos pela fé, e não depende de obras. Então ele fala claramente, ele olha para a causa da salvação, Paulo, e fala: o que salva o homem é a fé. E Tiago está olhando para a evidência da salvação. Então aqueles que são salvos, o que vai evidenciar que eles são salvos é a obra. Então Paulo e Tiago na realidade estão se completando um ao outro. Um está falando, você é salvo, e isso não tem obras, isso não é por obras, para que ninguém se glorie. Olhe lá em Efésios, por gentileza, Efésios 2, versículo 8, versículo 10, olha o que diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Então Paulo está falando isso, olha, vocês são salvos, porque vocês creem na graça, e a fé vos alcança, e essa fé em Cristo Jesus vos traz o que? A salvação. Então presta atenção, vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ainda continua, não de obras, para que ninguém se o que? Glorie. Então a frase que nós temos que montar para deixar claro no coração, do nosso coração, é que a base da salvação, que a base que eu sou salvo, a base é a graça, e o instrumento dessa salvação é a fé, e a evidência que alguém é salvo são as suas obras. Está claro até aqui? Está claro, para não ter confusão? Então o que vai me evidenciar realmente que eu sou salvo são as obras que eu faço, mas não é qualquer obras, são as boas obras. Então, como a salvação é recebida? Fala comigo, pela fé. Pela fé. Então eu recebo a salvação pela fé, mas é pelas obras que a salvação é conhecida. Entendeu, meus amados? Então é pelas obras que essa salvação é conhecida. Então presta atenção, nós somos justificados diante de Deus pela fé, mas nós somos justificados diante dos homens pelas obras. Os homens não veem a nossa fé, mas os homens veem a nossa obra. Quem vê a nossa fé é Deus, mas as nossas obras são vistas para os homens. Está claro então, amados, que isso seja queimado no seu coração. Só Deus pode ver a nossa fé, e só os homens podem ver as nossas obras. Fechou? Então eu quero trabalhar os tipos de fé. A primeira fé que eu quero trabalhar com vocês é a fé testada. A nossa fé, ela tem que passar pelo crivo do teste. Irmão, eu estou todo arrepiado. Todinho, eu falei, Jesus do céu. Como diz o povo, estou tudo arrupiado, porque Deus está ministrando aqui no nosso meio. Deus está falando conosco, Ele falou comigo, Ele quer falar com você também. Então dê ouvidos, dê lugar ao Espírito Santo. Abra os seus ouvidos, abra o entendimento, para que você possa ouvir a palavra de Deus. Não endureça o coração. Primeiro eu quero trabalhar sobre a fé testada, e a nossa fé tem que ser testada. A segunda fé que eu quero trabalhar é a fé morta. Então existe o tipo de fé testada, tem um tipo de fé morta. Quero falar sobre a fé dos demônios. Credo, sim, tem a fé dos demônios. E quero falar sobre a fé verdadeira. Eu vou trabalhar com vocês esses 4 tipos de fé. Em primeiro lugar, quero falar sobre a fé testada.
É tão interessante que em Tiago, no versículo 1 ao versículo 3, Tiago vai falar acerca de algo para que nós venhamos testar a nossa fé. Tiago 2, versículo 1 ao versículo 4, começa dizendo assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus, olha, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Presta atenção. A nossa fé ela começa a ser testada quando nós começamos a fazer acepção de pessoas. E ele começa a dizer exatamente isso. Eu quero agora, olha o que ele fala: portanto, entrar na vossa sinagoga, vamos colocar aqui, se no entanto entrar na nossa igreja, se no entanto entrar na... Ficou frio, pastora? Demais, né? Mas eu estou arrepiando, não é de frio não, está até desligado, é da unção do Himalaias. Mas vamos lá. Então, se alguém entrar na nossa igreja, e ele fala, algum homem com anéis de ouro nos dedos, com trajes de luxos, e entrar também algum pobre, andrajoso, ele começa, e tratares com diferença ou deferência. Olha o que ele fala: e se tratares então com deferência o que tem os trajes de luxo, ele disseres, tu sentas aqui em um lugar de honra, e disseres ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-se aqui debaixo do estrado dos meus pés. Olha o que ele vai falando: não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos. Então a nossa fé, ele começa Tiago falando exatamente isso, que ele levanta uma questão dessa fé genuína, e essa fé genuína ela precisa ser testada, e ele coloca aqui uma situação em relação ao como nós tratamos os nossos irmãos, e como tratamos as pessoas que chegam na nossa igreja. Como é o nosso relacionamento com as pessoas que chegam à nossa igreja? Quando elas entram aqui, aquelas pessoas que nós achamos que são de luxo, são ricas, nós damos os melhores lugares, temos um tratamento diferente, e aquelas que nós não achamos que são problema, nós não queremos perto de nós, achamos, nossa, esse irmão está chegando aí e é problema, então eu não quero nem me relacionar com ele, passa para outro, presta atenção. Deus, ele colhe os rejeitados, Deus escolhe aqueles que são sentados no monturo, e Deus levanta esses e o coloca no lugar de príncipes. Esse é o Deus que nós servimos, Ele é aquele que pega o nada e faz dele tudo. Às vezes você tem olhado para pessoas à sua volta, pessoas que fato para você e na sua concepção é problema, mas Deus escolheu essa pessoa para manifestar a glória de Deus na vida dela. Que honra teria você pegar uma pessoa que não tem problema, essa todo mundo quer, essa todo mundo vem ficar comigo, essa todo mundo falando, vem para minha célula, vem para o meu discipulado. Quem não quer andar com você? Mas quando chega alguém aqui que você não olha, ixi, esse aí é problema, esse aí, Jesus do céu, vamos passar para o outro, próximo pega, próximo pé. Aí começa o testar de Deus na nossa fé. Deus, Ele não faz acepção de pessoas, e Ele sabe o que está dentro do nosso coração, e Ele vê que essa fé tem que ser provada, porque essa fé não é uma fé genuína. Por isso que essa fé tem que ser testada, porque muitas vezes nós queremos o rico, mas nós queremos colocar de lado o problemático, sendo que para Deus, amados, presta atenção, Deus não valoriza diploma, Deus não valoriza se você é um doutor, se você é um iletrado,
se você é um conhecedor, ou se você é um menos conhecedor. O que Deus valoriza é o ser humano. Deus não olha para as suas vestes, Deus não olha para o dinheiro que ela tem, Deus não olha para o carro que ela possui, não olha para a sua popularidade, Deus olha para pessoas. Deus não faz acepção. E Deus está falando para nós hoje: eu quero que vocês aprendam comigo, teste a sua fé. Deus quer que nós testemos a nossa fé, se a nossa fé é genuína ou não. Vamos lá? A nossa fé também é testada pela graça de Deus. Se você olhar no versículo 5 a 7, vai falar sobre isso. Ele vai começar a falar da sobremaneira da graça de Deus, que o critério que Deus escolhe para alcançar alguém da salvação, alcançar alguém para a salvação. Deus não escolhe ninguém pela sua conta bancária, Deus não escolhe ninguém pelos seus diplomas, Deus não escolhe ninguém pelo bairro que mora, Deus não escolhe ninguém pela roupa que veste. E Tiago então está desconstruindo esta ideia, e ele está falando que nós não podemos estar debaixo desse critério, se a nossa fé é uma fé provada e genuína. Tiago então está falando para nós: Deus não faz acepção de pessoa, Deus não faz acepção de pessoa. E depois ele vai testar nossa fé também com o argumento da palavra. Como posso falar que eu estou obedecendo a Deus? Está lá no versículo de 8 a 11. Como eu posso falar que eu estou obedecendo a lei régia? Qual é a lei régia? Qual é a lei régia completa? Qual é a lei régia? Já ouviu falar isso? Qual que é a lei régia de Deus? A lei régia no sentido horizontal e no sentido vertical. No sentido horizontal, Tiago aqui vai trabalhar na lei régia no sentido horizontal, porque ele está falando em relação ao outro, está falando em relação ao ser humano, no seu relacionamento. A lei régia é: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua alma, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Então Tiago, ele vai falar agora sobre a questão da lei régia. E ele fala como que vocês vão obedecer à lei régia, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. No sentido então horizontal, se você não consegue amar então esse teu próximo, se você então trata ele com acepção, como você pode amar o teu próximo como a ti mesmo, se você então faz acepção de pessoas? Se para você existe pessoa A, B, C até Z, no seu nível de envolvimento, entende? Onde há acepção de pessoas, a lei régia é transgredida. E aqui nos versículos que nós vamos ler, vamos lá, nos versículos de 8 a 11, vai falar algo muito forte. Vamos lá? Se vós, contudo, observai a lei régia, olha o que ele está falando: segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmos, fazei bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de toda a lei, de todos. E continua no versículo 11: portanto, aquele que disse, não adulterarás, ele também disse, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Presta atenção, aqui eu acho bem interessante, porque o apóstolo, aqui ele vai falar, Tiago vai falar, o apóstolo Tiago vai falar da seguinte forma: você adultera? Não. Você mata? Não. Mas você fala mal do seu irmão? Então você mata, você é adúltero. Você transgride também essa lei.
Porque se você tropeça em uma só coisa, você não estende a mão para o necessitado. Porque a Bíblia fala claramente: aquele que sabe o que deve fazer, o certo, e não faz, esse o quê? Pecou. Essa palavra é uma palavra para nós sairmos daqui pensativos mesmo, para nós começarmos a refletir e fazer uma autorreflexão de nós mesmos. Sabe, amados, ele fala algo tremendo aqui, que a lei de Deus, ela é reta, que a lei de Deus, ela é perfeita, e aquele que quebra um só preceito da lei, quebrou toda ela. E o apóstolo Paulo vai fazer uma ilustração tremenda lá em Romanos 7, vamos lá, Romanos 7, versículo de 1 a 3. Eu já vi muitos pregadores falar disso de casamento, né? Mas aí Paulo vai fazer uma ilustração de casamento para ilustrar melhor sobre a lei. Vamos lá, vamos lá. Romanos 7. Vocês estão comigo, amém ou não? Romanos 7. Porventura ignorais, irmãos, pois fala os que conhecem a lei. Agora Paulo vai falar da lei. Olha que tremendo. Que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. E ele continua. Ora, ele vai fazer agora uma ilustração. Olha que o apóstolo Paulo é perfeito. Vai fazer uma ilustração da lei sobre o casamento. Ele fala: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. E continua: de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. É tão interessante aqui que vai falar que a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Paulo aqui não está falando de casamento, apesar de estar ilustrando sobre casamento. Presta atenção. Aqui o assunto é lei, mas para ilustrar, ele usou então um casamento. E nessa ilustração ele fala que a lei é o marido. Presta atenção. E você e eu somos a mulher. É isso que Paulo está dizendo. E ele continua: a lei é o marido perfeccionista, é o marido que nunca erra, é o marido que é sempre espiritual, o perfeito. Só que você e eu somos a mulher que tropicamos, que tropeçamos, que erramos, que falhamos. E o mais interessante aqui é que esse marido é tão bom, mas tão bom, que ele nunca morre. Ele nunca morre. Então essa mulher está ligada a ele enquanto ela viver. Aí entra uma questão muito forte. Então essa mulher o quê? Está lascada, porque esse marido não morre, está ligado a ele. Aí Paulo fala uma coisa: sabe quem vai morrer nesse relacionamento? A mulher. Ela morre. Então você e eu morremos. E a partir do momento que nós morremos, esse casamento com a lei, ela é o quê? Ela é o quê? Quebrada. A partir do momento que nós morremos, que a mulher, o casamento com a lei é quebrada. Só que essa mulher, ela não fica morta. Essa mulher, ela ressuscita. E ela encontra agora, porque ela
um novo marido, ela está livre. E o novo marido que ela encontra chama-se Jesus Cristo. Você está entendendo? Então a lei que nos condenava, a lei que nos oprimia, a lei que nos colocava punidos e para baixo e condenados, hoje ela foi quebrada, porque em Cristo Jesus nós morremos para a lei, mas em Cristo Jesus nós ressuscitamos para a vida, e agora nós temos uma aliança com Ele. Você está entendendo o que Ele está dizendo? Toda essa mulher então ressuscita, ela tem uma nova vida, ela agora está não mais debaixo da lei, mas agora ela está debaixo da graça, e essa graça agora, que graça! Então, se a lei exige 100% de perfeição, agora nós estamos debaixo da graça, que não é de graça, mas que nos deixa livre de toda culpa e toda condenação, porque a Bíblia fala que nós somos justificados. Sabe o que é isso? Nós não éramos justos, nós não podemos ser justos, não há justiça em nós, mas aquele que é justo nos justificou, e hoje nós somos justiça de Deus. Eu posso ouvir um amém? Então entenda algo. A Bíblia diz lá em Romanos 10, versículo 15, Romanos 10, 15, um dizer de Isaías: como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés que anunciam o que? Coisas boas, ou boas obras. Por que então eles falam, Romanos fala exatamente isso? Engraçado, por que fala que é formosos os pés e não é formosa a boca? Você já parou para pensar? Por que fala quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas? Porque, meu amado, presta atenção, o que o Espírito de Deus quer falar. Porque muitos podem até falar e não fazer. São os pés que deixam marcas, são os pés que iniciam as obras, são os pés, os rastros dos pés que vai falar: essa pessoa passou por aqui, essa pessoa fez diferença, essa pessoa esteve aqui, essa pessoa deixou a sua marca. Não é pelo que ela fala, mas é pelo que ela faz. Você está entendendo? Não é o porque ela fala, mas é pelo que ela faz. Se é para Jesus, pode ser melhor essas palmas, né? Já mostra claramente, é o que ela faz. Os pés deixam as suas marcas no caminhar. Vamos para o segundo ponto: a fé morta. Está lá no versículo 14 a 17. O que é uma fé morta? É uma fé divorciada das obras. Muitas pessoas, eles creem em muitas coisas. Eu creio na doutrina, eu creio em Jesus Cristo, eu creio na prática da leitura da palavra, eu até jejum, eu até oro, eu a pratico, mas é uma fé o quê? Intelectual, é só na cabeça, é uma fé só na mente, é uma fé que não, eu sei que Deus criou a terra, eu sei que Deus criou o mundo, eu sei, é uma fé intelectual. Eu sei que existe Jesus Cristo, eu sei que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, eu sei que Jesus Cristo morreu, eu sei que Jesus Cristo ressuscitou, eu sei que Jesus Cristo está diante de Deus Pai, eu sei, tá, você sabe, mas que prática tem isso? É mesmo saber que existiu Dom Pedro? É mesmo que saber que existiu Napoleão? É o mesmo que dizer que existiu sei lá quem? Isso você sabe, mas essa é uma fé morta.
É uma fé que eu sei que existiu, mas é uma fé que eu sei, mas é uma fé que não age. A fé morta, então, é uma fé ineficiente. E aqui Tiago vai ilustrar duas coisas. Ele vai ilustrar duas coisas básicas que vai evidenciar as nossas obras. Ele fala então de roupa e de comida. Vamos lá? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? E ele continua: se um irmão ou uma irmã carecido de roupa e necessidade de alimento cotidiano, qualquer que dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então Paulo, ele está falando aqui, olha, existem duas necessidades básicas que eu vou falar para vocês, daqueles que estão necessitados da nossa comunidade, e que muitas vezes eu falando assim: vai na paz, mas eu não faço nada para ajudar esse irmão. Eu vejo que o irmão está com problema. Eu sei que existem muitas pessoas que são acostumadas a viver uma vida de mendigância, principalmente coração. Vocês oram por mim, vocês oram por mim, vocês oram por mim. Irmão, isso é uma vida de mendigância. Você tem livre acesso a Deus. Se você vive essa vida de mendigância, é sinal que você não quer crescer na fé. Então a gente não pode basear nossa fé na fé do outro. Então quando você fica pedindo demais oração, está falando, sabe o que você está dizendo para você mesmo? Eu não tenho livre acesso a Deus, eu não sou capaz de chegar a Deus. E todos nós, irmãos, o véu já foi rasgado. Todos nós temos acesso a Deus. Eu não sou melhor que você, não sou. Eu posso buscar, eu posso clamar, e você pode buscar e clamar menos. E isso me mostra mais intimidade. Não é porque Deus me ama mais, não. É porque aquele filho que fica lá: pai me dá colo, pai me dá colo, pai me dá colo, o pai dá colo. Pai, eu quero ouvir mais o Senhor. O pai para conversar. E tem filho que vive o dia todo, nem conversa com o pai. O pai está ali: vem cá filho, vamos conversar. Depois, não é que o pai ama filho A e filho B, não. O pai ama igual. Mas só que o filho A, que fica lá direto com o pai vai conversar mais com ele. Então Deus está falando para nós o seguinte, presta atenção: uma coisa é você viver na mendigância da fé, outra coisa é orar com você. Orar com você. Estamos passando a luta, a Bíblia fala: oreis uns pelos outros. Isso é bíblico. Vamos orar junto pela sua causa. Nós estamos orando juntos. Outra coisa é viver na dependência da fé do outro. E Jesus está querendo trabalhar isso aqui na nossa igreja. Maturidade, amados. Nós temos que entrar no processo de maturidade. Deus vai nos dar grandes coisas, mas nós temos que ter o quê? Maturidade. Você tem que crescer. Nós não podemos viver na terra de Peter Pan, uma eterna criança espiritual. Temos que crescer. Amém ou não? Então ele está falando de duas questões básicas aqui. Eu não posso ter uma fé genuína se eu olho para o meu irmão e o irmão está passando por uma dificuldade e aquilo não me incomoda, e aquilo me deixa: não, irmão, vamos orar só, vai na paz. Não, eu tenho que me movimentar. Tiago não está dizendo que se você der roupa, se você der comida, você vai ser salvo. Não é isso. Tiago está dizendo que nossa fé, ela é transmitida também pelas obras. Presta atenção. A fé, ela tem que sair do discurso e ir para a prática. Deus quer que nós amadurecemos, e é a obra que vai testificar a nossa fé.
Terceiro lugar, quero falar um pouco sobre a fé dos demônios. Está no versículo 19. Olha o que diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Os demônios, então, eles têm uma fé. E a fé dos demônios vai além do intelecto de muitos crentes que sabem, mas não praticam, que creem, que acreditam, mas não têm ação. A fé deles passa também dos campos do quê? Da informação para o campo das emoções, porque eles até creem, mas eles também estremecem. Existem muito mais demônios crentes, mais crentes do que muitos crentes. Tem demônios então que crê, né? Os demônios também são politeístas. E tem crente que é o quê? Que crê em muitos deuses. No Deus Josimar, no Deus não sei o quê, no Deus tal. Cria amuletos. No Deus que ora por mim, no Deus que me serve, no Deus... Não, vai criando amuletos. Demônios não, são politeístas. Crê num só Deus. Um só Deus. Os demônios também eles creem na divindade de Jesus. Lá em Marcos 3, vamos lá, Marcos 3, no versículo 11. O que vai falar? Marcos 3, 11. Também os espíritos imundos, quando viam, prostravam diante dele e exclamavam, está falando para Jesus: tu és o Filho de Deus. Os demônios creem na divindade de Jesus. E tem muitos pregadores que acham que Jesus nem é Deus. Tem muito crente que acha que Jesus nem é Deus, né? Acha que Jesus é um anjo. Não, mas ele é Filho de Deus e ele é Deus. O demônio também, eles creem que vai ter uma penalidade. Uma penalidade. O inferno. E tem muito crente que não acredita no inferno. E a Bíblia fala que o inferno é real. Lucas 8:31. Lucas 8:31. Olha o que diz: rogavam para que não mandasse sair para o abismo, para o inferno. E tem muita gente que fala assim: será que o inferno é real? Os demônios creem que o inferno é real. E também eles creem que Jesus é o juiz. Quando os demônios de Gadareno lá de Gadara chegaram, falaram para Jesus: viestes nos perturbar ou nos julgar antes do tempo? Eles sabem que Jesus vai julgar. E tem muito crente que acha que Jesus também não é, mas Jesus é juiz. Até aqui tudo bem? Essa é a fé dos demônios. Mas agora eu quero falar sobre a fé salvadora. Versículo 22 a 25. Vamos ler? 22 a 25. Vês como a fé opera, juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e continuou. E se cumpriu a escritura que diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. E continua: verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Essa fé, ele está falando então dessa fé salvadora, que está baseada então naquilo que traz uma ação, que traz uma atitude, que traz então uma reação no meio daquilo que eu estou passando. Não é uma fé estática, não é uma fé parada, mas é uma fé que age, é uma fé que puxona. Então ele coloca aqui o exemplo de Abraão. Abraão estava discutindo lá na tenda se ele ia ser pai, se não ia ser pai, e de repente Deus fala para Abraão: sai da sua tenda, vai lá para fora, começa a contar as estrelas. E sendo que era de dia, Deus fala para Abraão: conta as estrelas. Era de dia, não tinha estrelas, e Abraão começou a olhar para o céu, não tinha estrela, mas ele começou a contar, porque ele cria, não é por aquilo que ele via, mas por aquilo, pela promessa que Deus tinha trabalhado na vida dele. Então ele obedece. Ele poderia questionar Deus: uai, Deus, é de dia, para que o Senhor está mandando eu sair da minha tenda e ir contar estrelas de dia?
Não, Abraão simplesmente vai e começa a contar, mesmo sem ver. Isso é fé. Eu não vejo, mas eu creio que está lá. E ele depois, quando vem o filho da promessa, Deus vai e fala para Abraão: agora, Abraão, pega seu filho, o seu único filho, vai para o lugar que eu vou te mostrar, e você vai pegar esse seu filho e vai oferecer ele como sacrifício. Abraão questiona? Não. Abraão duvida? Não. Abraão se descabela? Não. Abraão entra em crise? Não. Porque ele sabia de uma coisa: aquele que prometeu era fiel para cumprir todas as suas palavras, e agora a fé dele estava sendo provada. E Abraão pega então a criança, sem questionar a Deus, aquele que tinha o selo da promessa, vai para o monte, e o menino olha para ele e fala: pai, imagina a cena, pai, eu estou carregando aqui a lenha, nós estamos subindo, o Senhor falou para os seus moços, para os seus servos ficar aqui debaixo do monte, mas está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa, pai. E Isaac dá uma olhadinha para Abraão e fala assim: pai, cadê o cordeiro? Quem é pai e mãe sabe aqui, troca de lugar pelos filhos, irmão. O amor que a gente sente, troca de lugar. Imagina o olhar de Abraão para Isaac naquela hora. Ele olha para ele e fala: filho, Deus proverá para si o cordeiro. Eu vou discutir? Não, eu vou agir. Eu vou continuar a caminhada. Chegar no lugar, monta o lugar de sacrifício. Eu imagino a cena. De repente ele pega o menino e começa a amarrá-lo. Isaac entendeu: o cordeiro sou eu. E Abraão pega o menino e coloca sobre o altar. O menino não abriu a boca, porque Abraão tinha passado para ele, de fato, que ele era o filho e a concretização da promessa. Sabe, amados, existe uma promessa de Deus na sua vida, e ela vai se concretizar. Existe uma promessa na sua vida, mas ela vai se concretizar. Mas a nossa fé tem sido testada por esses dias, para que você seja aprovado. Não fique estático. Deus, Ele não parou, Ele continua ao nosso lado, mas Ele quer uma atitude nossa. Não pare. Não pare, não pare, não pare. E o que me chama mais a atenção foi que quando antes de Abraão subir, ele fala para os seus servos: nós vamos lá e voltaremos para vocês. Ou seja, o Deus de promessa, Ele não falhará comigo. E quando Ele levanta a mão, a ação, a atitude, quando Ele levanta a mão para imolar o menino, porque no seu coração Ele cria, mesmo que aquele menino fosse oferecido como holocausto e se tornasse cinza, Deus era capaz das cinzas levantar aquele menino de novo. Eu não sei se a sua vida está em completas cinzas, em completa ruína, mas o Deus que nós servimos, Ele é capaz de levantar a sua vida do monturo, de levantar você do meio das cinzas e te colocar no lugar de honra.
isso que Ele fará na sua vida. E quando ele levanta para imolar, Deus diz para ele: Abraão, eu vi o que está no teu coração. A sua fé agora foi testada, e ela foi feita em obras, em atitudes. Porque a fé interna eu vejo, mas a externa é o homem que precisa ver. E você viu agora, Abraão. E lá estava o cordeiro pronto para o sacrifício. E também ele cita outro exemplo aqui, de Raabe, que morava nos muros de Jericó, que era uma meretriz, que era uma prostituta. E ela vê então os espias, e ela coloca uma fé operante. E aqueles 2 espias estavam lá, ele fala: vem cá, vou te esconder. E a cidade de Jericó fortificada, ao ponto de pessoas morarem em cima dos seus muros. Raabe correndo o risco de morte, de vida. Ela pega aqueles homens e escondem eles, e fala: fica aqui comigo e vai para o outro caminho, para que vocês não sejam o quê? Mortos. Observa, ela teve uma atitude de fé operante. Mesmo que vocês sejam poucos, mesmo que ninguém dê nada para vocês, eu sei o que está por trás de vocês, e eu sei o Deus que vocês servem. Então quem sou eu para entregar vocês à morte? E por causa disso, a Bíblia diz que ela foi o quê? Salva. Ela não pereceu. A fé, ela é operante, ela parte para a ação. E nesta manhã, eu estou desafiando a você a colocar essa fé em ação, para que você não apenas seja um ouvinte da palavra, mas que você também seja um praticante dessa palavra. Entenda, você e eu não fomos destinados só para a salvação, mas você e eu fomos destinados também para as boas obras. Para fechar, 2 Coríntios 13:5. 2 Coríntios 13:5. Paulo fala para nós examinarmos a nossa fé. E ele faz uma pergunta: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Hoje Jesus te convida. Ele te convida nessa manhã. Ele te convida a uma fé viva. Ele te convida a uma fé operante. Uma fé que não faz acepção. Uma fé que supre. Uma fé que não exclui, mas uma fé que inclui. Nessa manhã Ele te convida à maturidade. Ele te convida, para você que entendeu essa palavra, e que você reconheça que só Jesus é o Senhor, somente Ele pode salvar o homem do pecado. Ele te convida essa manhã, para você fazer um autoexame, examinar a si mesmo, não é o outro, examinar a si mesmo.